Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda. Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Lado B do Rio. Um podcast sobre o lado da cidade que tem aula na igreja e reza na escola. Não é o Baião de 2, não? Por quê? Enfim, continua. Aqui quem fala é o Cícero Canete. Estou aqui acompanhado no estúdio Majorem, na Tijuca, pelo jornalista Caio Belandi. Bom momento aos ouvintes da Central 3, aos amigos de bancada. Bancada não, né? A gente está sentado em cadeiras, não tem bancadas. Bancada são um monte de banquinhas. É verdade. Aos amigos panelistas, depois de um longo e tenebroso inverno sem programa, os populares já cobrando a gente, né? Olha só que nível que nós chegamos. Pô, não vai ter programa. Muito fácil. Populares. Os populares. Muito fácil não fazer programa no feriado e tal. Poxa, enfim, eu tô aí voltando também pro Rio de Janeiro. Espiritual. Pois é, cara. Fiquei 3 dias aí sem saber as notícias. Queimado de mormaço? Foi um mormaço bom, ouvi o barulho da praia, do mar, pô, a melhor coisa que tem. Não sei nada que aconteceu de notícias, só o que vocês passavam no conselho editorial, semi-desconectado. Veio preparado pra fazer o programa, então? Não vi nada preparado, mas se for pra... Mas você veio, né? Mas eu vim. Chegou, Pois é. chegou na hora, inclusive. É uma vantagem aí, porque o nosso Baião de 2 aqui carioca, O Targino carioca, o Patropi não veio. Não tem comida carioca, não tem a comida típica, né? A gente é muito... Feijoada, talvez? Não, é mineiro, né? Feijoada não. As pessoas reclamam muito que Bife carioca com batata não tem. frita. Também acho que não. Mas enfim, a gente não tem, então a gente teria que mudar o nome do programa. Mas é um Baião de 2 de carioca, né? Porque o nosso Maurício Targino, pela primeira vez, ele sumiu. Não, pela primeira vez a gente desistiu de esperar. Ele desistiu, ele sumiu. Mas daqui a pouco o nosso Maurício Targino vai chegar aí. Então toca o barco aí, ô Alcísio. O economista Daniel Soares, que chegou na hora, tem sua Bom palavra. momento a todos. Ainda pena que a gente não trabalha com vídeo, porque eu tô lembrando aqui do debate pra presidente de 2006, Sim. que o Lula não foi, e a Globo deixou a bancada vazia. Então eu tô vendo o banco vazio aqui com o microfone colocado. Ia ser bem legal, assim, o Alcísio Foco, né? apresentar. Fagner o Torres. Fagner Torres, o microfone vazio, o banco vazio. Seria uma boa... Testa aí, Alcísio, por favor. Como assim? Testa aí, apresenta o próximo O panelista. jornalista Fagner Torres. Cri. Bom, vamos seguir que esta piada já deu. A Prefeitura Universal do Reino de Deus continua soltinha. A Escola Municipal Joaquim Abelho Rodrigues, ao lado da Cobal do Maitá, na Zona Sul, Zona Nobre do Rio de Janeiro, recebeu no último domingo o evento Grande Ação Social, promovido pela Igreja do Bispo Macedo. Há notícias de outros eventos religiosos em prédios da rede municipal. Enquanto isso, a administração segue batendo cabeça e sem dizer que veio nas suas atribuições. A Prefeitura se encaminha para virar apenas o Reino de Deus? Já descaminha não, né? Acho que cada dia que passa, né? Esse caso aí da igreja entrar na escola é bem emblemático, né? Eu acho que seria pertinente, infelizmente, não temos a nossa convidada da questão do Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido não se manifestou sobre isso, né? Vamos ver se... Parece que eles estão de boa. Mas aí pra eles isso aí não é doutrinação, não. É legal, tá dentro das tradições cristãs brasileiras. Mas neopentecostalismo não é exatamente uma tradição brasileira, né? Coisa recente. Agora não tem problema, gente. Isso aí a gente vai discutir mais a fundo também exatamente. no tempo de Guanabara. Tradição não é temporal. Tradição é o que a gente gosta. Exatamente. E sobre a questão da prefeitura, batendo cabeça aí nas áreas de sua atribuição, é muito interessante como essa prefeitura, ela na verdade, são ilhas, né? Cada secretaria é uma ilha. Cada secretário é um mini prefeito da sua atribuição. Porque o Crivella, ele não coordena nada. E de ideologias, assim, entre aspas, completamente diferentes. Sim, né? Tem o índio de um lado, enfim... É o bom, velho farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu tava num evento segunda-feira sobre mobilidade urbana, no IPEA, e numa das mesas tinha uma representante da prefeitura, que é a subsecretária municipal de urbanismo. E nessas maluquices aí que o Crivella fez quando entrou, para dizer que estava diminuindo, enxugando a máquina pública, diminuindo o tamanho do Estado, né? Ele reduziu o número de secretarias para apenas 12 ou 14 secretarias, agora não lembro mais. E criou alguns monstrengos. Um dos monstrengos é a Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. E mais alguma coisa aí, a sua escolha. E que é a Secretaria do Índio.
Então, se essa mulher era subsecretária de urbanismo, na frente, na prática, ela está à frente de toda a estrutura de urbanismo da cidade, o que, em tese, pensa o urbanismo na cidade, né? O controle da expansão urbana, dos equipamentos urbanos, a sua relação com a sociedade e tal. Então, ela falou lá na mesa que ela estava, fez uma fala chapa branca, como se espera de alguém do segundo escalão da prefeitura, e na hora que abriu para o debate, no evento, um rapaz levantou a mão, era um estudante, e ele falou que era de Campo Grande e tal, Campo Grande, 300 mil habitantes. Opa! Grava o silêncio do estúdio. O senhor tá bem? Estamos no ar, hein? Bom, estamos lá. Está no ar. Boa noite a todos. Depois você vai pro seu cantinho. O Fagner Torres chegou e interrompeu a fala do Daniel, mas a gente volta na fala do Daniel já, que o Fagner precisa falar que a gente fez uma cafajestagem com ele. Não, foi não. A gente deixou ele à vontade. Nunca aconteceu antes. Nessa indústria vital. Nunca houve tanto atraso também. Pois é, mas enfim, continua aí, Daniel. O cara levantou... E aí o cara lá de Campo Grande levantou a mão e aí falou que a prefeitura tinha anunciado, poucas semanas antes, a criação do Parque Campo Grande. Nos moldes do Parque Madureira, né? Que é um sucesso aí. E um parque com infraestrutura para lazer, e vai ter quiosques, vai ter chafariz, vai ter palco para show, e não sei o que lá. E só que o parque é lá nos lados do Mendanha, para quem conhece, Zona Oeste, do outro lado da Avenida Brasil, a parte praticamente rural né? de Campo Grande, que não tem ônibus. Não tem linhas de ônibus que chegam no lugar. E ainda anunciou com pompa e circunstância que teriam 500 vagas de carro. Quando o movimento do urbanismo moderno, apesar do Dória, fala que você tem que desincentivar o uso do carro, incentivar o transporte público e tal. Então aí o cara questionou a subsecretária de urbanismo que estava na mesa. Mas vem cá, então como é que ela tinha feito o evento era sobre mobilidade, né, então como é que a prefeitura do Rio de Janeiro anuncia um equipamento desse porte num lugar que não tem transporte público e ainda fala que vai ter 500 vagas de carro? A mulher fez uma cara de quem nunca tinha ouvido falar nessa história. Enrolou, depois você passa o meu contato, vamos conversar, nós sempre estamos em contato com as associações de moradores. Começou com aquele, veja bem. Enrolou e deixou claro que ela nunca tinha ouvido falar dessa história. E ela é a principal autoridade de urbanismo na cidade. Aí eu dei um Google, rápido, tava na plateia, dei um Google e vi uma matéria do dia, sobre o lançamento do Parque Campo Grande, e que... Recente, não? Sim, tem poucas semanas. Foi feito durante a posse do Jorge Felipe Neto como secretário municipal de meio ambiente. Isso. Jorge Felipe Neto, que como o nome indica, é neto do Jorge Felipe, além de deputado estadual, é neto do Jorge Felipe, presidente da Câmara Municipal, filho do Rodrigo Betlen, né? E é do PMDB, né? Manchete. Ele se elegeu por um outro partido, mas eu não sei se ele já está no PMDB. Mas o Jorge Felipe né? O avô é PMDB. Mas ele tinha sido eleito por PTN, sei lá. O Crivella disse que não ia governar com o PMDB, né? Vale sempre lembrar disso. Mas enfim, o Parque Campo Grande foi anunciado na posse do Jorge Felipe Neto como secretário municipal de Conservação e Meio Ambiente, outro monstrengo. É o cara que ele é responsável por tapar buraco, consertar calçada e pelo licenciamento ambiental na cidade. Mas enfim, ele tinha anunciado o Parque Campo Grande na sua posse. Jorge Felipe Neto, que como toda a família Felipe, tem sua base eleitoral na Zona Oeste, né? Então foi um coelho tirado da cartola, vamos anunciar para Campo Grande um parque igual ao Parque Madureira. Sem planejamento nenhum, fez um croquis lá qualquer. Não avisou nem a secretaria. Ainda achou bonito botar 500 vagas de carro e não avisou o resto da estrutura da prefeitura. Então, combinou com os russos. Se a principal autoridade de urbanismo da cidade não está a par da ideia do porte de um parque Campo Grande, que seria um parque Madureira maior e tal, é porque ninguém se fala nem na cúpula. Imagina nas outras áreas. O Fagner trouxe aqui a informação, né, que o Crivella prometeu que não ia governar com o PMDB, mas eu vou ter que ser bem sincero, eu vou ter que concordar com o Crivella que ele está cumprindo essa promessa. Ele não está nem governando, né? Ele está sendo governado pelo PMDB. É verdade. Não está governando com. Não está governando com, então assim que tem que usar a ele não está governando correta. Ponto, né? A gente não gosta... Ele está cumprindo aquela coisa que era um certo debate quando o Crivella foi eleito. Mas aí ele... eu acho que ele vai ser pragmático. Havia quem dissesse que ele seria pragmático, ele não ia ser tão proselitista com a igreja e tal. Mas a única coisa que ele está fazendo de forma ativa é governar para a igreja. Sim. Que é o que aparece mais. Apesar, vamos relevar o fato de que isso é uma atitude absurdamente não republicana, antidemocrática, de você trazer a igreja para dentro do... Como é que é, Fagner? Você acha bonito o pessoal acreditar em republicanismo ainda? Eu acho. Não, assim, eu acho muito bonito. Acho lindo o Alciso recorrer a Ministério Público. Não tem... Essas coisas. Eu não vou nem trazer isso pro debate, que assim, é aquela coisa. Não é que tá errado porque a lei tá dizendo que tá errado. O problema é que tá acontecendo e as pessoas não estão se incomodando.
o grosso das pessoas. É isso que eu acho que é mais importante pro debate. Como é que as pessoas podem achar normal ter um evento de igreja numa escola pública? Wagner. Não foi um evento, né? Foram mais. Na verdade, Boa noite. O evento, esse porque foi mais divulgado, até porque deve Porque ter foi sido na mais Zona Sul. Não, enfim. Bom, boa noite, né, a todos. Eu não sei nem exatamente qual é o assunto que vocês estão debatendo aqui, Como porque vocês não? começaram Tá o na programa. pauta. Vocês começaram o programa Acabamos sem de a minha começar o presença, programa. né? Sou uma pessoa. Tô aqui eu tô há 2 semanas, na verdade, sem participar do lado B do Rio, né? Um programa e uma semana passada Que a gente também não participou. Né, que não tem, mas eu tô há 2 semanas longe Saudade de do você. público, né? 2 semanas. Você trouxe a câmera que você falou que ia me dar, inclusive? Não, trouxe, depois né? a gente conversa Tudo sobre. bem, mas aí sobre o qual você está falando, e boa noite a todos que estão ouvindo, bom dia, boa tarde. Não me surpreende, primeiro que não me surpreende que as pessoas não estejam se incomodando com isso, porque a gente já debateu diversas vezes aqui o que é o povo brasileiro politicamente, né? O povo brasileiro é um gado que precisa de alguém que faça com que ele levante a bunda do sofá e vá gritar por alguma coisa. Foi assim no golpe de 2016, foi assim no golpe de 64 e por aí vai. Há quem diga que não. Eu, por exemplo, estava conversando até com um amigo meu, um amigo querido, inclusive, pode ser que até um dia venha aqui no lado B do Rio, o professor João Leonardo, lá da UF, de Economia da UF, e ele discorda de mim, ele discorda até do Florestan Fernandes, né, que fala da Revolução Burguesa do Brasil, que acha que as coisas não acontecem no Brasil, porque no Brasil nunca houve uma revolução de fato, a Revolução Popular nunca venceu no Brasil, ela sempre foi dizimada pela burguesia, a burguesia sempre comandou o país. O Florestan diz isso, o João Leonardo, que é esse meu amigo da Economia da UF, ele discorda, ele acha que não existe, nenhum povo nasce lutador e que, enfim, os ingleses tomaram no rabo por 400 anos até mudar alguma coisa e acha que a gente está nesse caminho, que pode ser que as nossas gerações não vejam essa mudança, mas ele acha que um dia vai acontecer. Eu sou mais fatalista, acho que o Brasil é daí para pior, é para virar a Arábia Saudita mesmo. Não, mas de repente... Não, a Arábia Saudita tá ficando boa agora. vindo pior. Tá tendo várias reformas. Aí depois de pior, de repente... Eu sou bem fatalista, sou bem A Arábia fatalista. Saudita tá bem progressista essa semana. Eu sou bem fatalista. Agora, o que eu queria dizer é que não me surpreende em relação ao evento evangélico. Não é ecumênico, foi evangélico. Um evento evangélico numa igreja, numa escola particular. Não é nem evangélico, a Igreja Universal, é escola pública, desculpa. Não me surpreende, porque eu conheço muitos professores, né? Eu sou uma pessoa que não ando com jornalistas porque eu sou uma pessoa limpa e honesta. Então eu procuro andar com professores, com sociólogos, com geógrafos, com economistas, com pessoas honestas e limpas. Sociólogos como jornalistas não fazem parte desse rol em sua ainda ampla... não me formei só em dezembro. Em sua ampla maioria, os jornalistas estão fora desse rol, então não merecem minha amizade. O Caio será expulso do lado B quando se formar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu por andar com muitos panelista. Eu não sou jornalista, sou panelista. Então, pra eu poder concluir o que eu ia dizer, assim, quando eu falo isso, porque eu ando com muitos professores e os relatos que eles me contam, né, de suas atividades nas escolas, a maioria deles professores de escola pública, os relatos que eles contam de suas atividades nas escolas são filmes de terror, são estarrecedores, assim. Os debates que acontecem nas salas de professores são estarrecedores, assim, de professor achar que polícia tem que matar os próprios alunos, enfim, coisas desse tipo, que a culpa é sempre do aluno que não quer porra nenhuma, e etc e tal, sem falar que eu tenho uma amiga que eu obviamente não vou revelar o nome, o lado B do Rio tem audiência de milhões de pessoas, então eu não posso revelar o nome da pessoa, né, da professora, mas... Bilhões! Mas que já me conhece. Nossa audiência é maior do que o número de mortos pelo Stalin. Provavelmente todos os mortos pelo Stalin ouvem o lado B. Então, o que ela me disse que um menino teve uma convulsão na escola que ela dá aula. Exorcizaram? Não foi quase isso. O moleque caiu com convulsão e ela pediu um médico, em vez de vir um médico para socorrer a criança. Ou chamarem socorro. Veio a coordenadora pedagógica da escola com a Bíblia na mão pra poder socorrer o moleque. E colocou na testa. Quer dizer, colocou... se fosse pra apoiar aqui do lado, pra ele ficar de lado, seria colocou na testa pra evocar. Quando a orientadora pedagógica, certo, não, né? quando a orientadora pedagógica de uma escola recorre
a Bíblia e não a ciência para socorrer uma criança que está tendo convulsão, um culto do Crivella numa escola pública não pode ser surpreendente, né, gente? Bom, aqui no Lado B a gente sempre fala que o caminho do Brasil é se tornar a Arábia Saudita de biquíni, mas pelo que parece a Arábia Saudita vai ficar bem mais livre que o Brasil. Tá avançando. Muito em breve, então a gente vai ter que achar um outro paradigma. O Irã talvez também o Myanmar de biquíni, não sei. Eu não sei. O Irã, que vocês já falaram Irã, alguma coisa. O Irã, segundo o Globo Repórter, a Glória Maria foi lá, é o paraíso na Terra. É um lugar onde as liberdades são respeitadas. É um lugar fantástico. Cara, mas assim... Que eu acho que mandaria... A direita brasileira poderia ir pro Irã, inclusive. Eu voto. Eles têm um visto liberado. Eu sinceramente acho que o Irã é muito mais livre do que a mídia diz que ele é. Pois é. Eu só remeti, na verdade, mas há questões. Você não pode só falar mal do Ayatollah. Mas... Não, você não pode falar mal do Ayatollah. As mulheres não têm direitos iguais, enfim, né? Aqui também não tem, mas é diferente. Aqui disfarça, né? Aqui é disfarçado, mas o machismo, enfim, mata muito e etc. Na lei é igual. Mas então, só pra amarrar o bloco, então acho que a partir de agora eu vou começar a chamar de Myanmar de biquíni, porque lá em Myanmar tá tendo um grande genocídio do povo Rohingya. Você tem que explicar onde é Myanmar, tem muita gente que não sabe onde fica Myanmar. A antiga Birmania. Ajudou muito. A antiga Burma fica entre o Bangladesh e a Tailândia, é um paizinho bem pequenininho. Bem localizado. Não é tão pequenininho assim. Vamos lá, é o seguinte... É um país de maioria budista. Tem no Or, não, né? Não, é um país de maioria budista. Acho que é Birmania. Com uma minoria muçulmana Rohingya, né? Que é uma etnia lá são os Rohingyas que estão sendo... E eles estão sendo absolutamente dizimados pela sua crença. E aí tem vídeo de um monte de budista o nome do programa, falando que muçulmanos têm que ser todos exterminados, porque budistas são raça superior e tal. Pra 2018, quem tem que mudar tem que virar lado B do mundo, cara. Eu acho que serve muito... tá muito internacional. Esse discurso, no lugar do painel. O discurso serve muito pra ver que, de fato, aquele quadrinho lá que eu falei em alguns outros programas de pôster soviético, que tem a menina sendo levada pra... Tirada da igreja indo pra escola e o título é assim, religião é veneno, vale pra todas. Então vamos pro próximo bloco. Na semana passada, em entrevista ao jornalista Josias de Souza, o ministro da Saúde, Torquato Jardim, declarou que o comando da PM no Rio faz acerto com deputados estaduais e com o crime organizado. Correto. E que comandantes de batalhão são sócios desse crime. Ele ouve o lado bem. Só novidade, né? Ao dizer que o crime manda na polícia, o ministro do governo Temer está roubando lugar de fala dos movimentos sociais de esquerda? Será que ele é de esquerda? Eu postei isso na nossa fanpage, né? Não apareceu que fui eu que postei, mas fui eu que postei lá, né? Não, quem tá dizendo isso não somos nós, né? Um podcast satanista, de esquerda, abortista, maconheiro, cheirador. E agora gaysista Lula Petralha. Não, Lula bolivariano. Não somos nós. Quem disse isso foi o ministro golpista, o ministro do governo Temer, que tá falando isso. Eu tenho uma tese sobre o Torquato Jardim. Né? Não é nenhuma novidade. Acabei de desenvolver. Quem ouve o lado B, quem escuta o lado B, quem segue todos nós aqui nas redes sociais, sabe que a gente fala sempre sobre isso, tanto no programa, né, quanto nossos perfis físicos nas redes sociais e nas nossas conversas por aí afora, ao redor do mundo, né, a gente sempre fala sobre esse tipo de coisa, né? A polícia, a gente não sabe no Rio de Janeiro quem é bandido e quem é polícia. Tudo a mesma coisa, só uma questão de farda, assim. Enquanto batalhões estiverem ganhando muito dinheiro e sendo intermediários de interesses muito maiores, interesses políticos e empresariais muito maiores, nada disso vai mudar, enfim. A gente tem que continuar gritando, a gente tem que falar, a gente tem que debater, tem que dizer mesmo que essa guerra às drogas é um genocídio, essa guerra às drogas é uma piada, uma vergonha, uma piada de péssimo gosto que serve apenas para poder matar pobre e que de vez em quando mata também algumas pessoas da classe média, o que acaba ou turistas, o que acaba virando um pandemônio, porque classe média e turista não pode morrer, só quem pode morrer é preto e favelado. Antes que o Daniel entre com a teoria dele, eu só queria acrescentar o que o Fagner acabou de falar, é que, na verdade, o problema da criminalidade, de acordo com o próprio ministro, é que para resolver na guerra às drogas é que todo mundo tem fundo privilegiado e fica difícil.
Pode continuar. Ele falou isso ainda? Não, mas mas se tem deputado envolvido... Ele falou de deputados estaduais. Mas eles também têm foro privilegiado. Não, ele deu o nome, o deputado. Não, Deu o nome do deputado. Deu nome não. Ele falou dado... um específico e aí o presidente... Ele não deu nome, ele falou deputado estadual no singular. No singular. Isso que é curioso. E o presidente da... Curiosamente, obviamente, como presidente da Alerj, o senhor Jorge Pisciani... teve um lance aí... Falou lá um vídeo, não teve um lance de um deputado aí que logo... Acho que foi nesse mesmo ínterim aí que falou do cara que levou a família do Marcinho VP numa audiência. A família foi junto com o deputado teve de gente direita e tal. Teve gente... Teve um lance desse aí. Teve gente se vestindo a carapuça? Teve um lance desse aí. Pisciani no dia seguinte foi falar. Um deputado que, inclusive, eu nunca tinha ouvido falar. E olha que eu acompanho bem lá aquele antro. O que eu ia falar do Torquato Jardim é que ele foi o cara que substituiu o carecão lá, o Alexandre de Moraes, quando ele foi pro STF. Ele também tá e ele entrou, e ele é um cara que não é tão conhecido, ele entrou com a missão de bater de frente com a Lava Jato. Né, com a Polícia Federal e tal. E aí ele entrou. Tá dando certo. Ele entrou batendo de frente. Porque a Lava Jato tem todos os problemas que a gente sabe, então não é tão difícil você ter argumentos pra bater de frente com a Lava Jato. E eu acho que ele gostou desse papel contra-hegemônico. E aí soltou. Entrou no personagem. Agora começou a falar um monte de merda. E começaram a cortar as asinhas dele, do próprio Temer, porque teve agora o processo de substituição do diretor da PF. Corta as asinhas dele. Eu diria o cara do filme lá do Tropa de Oliveira. Corta as asinhas. Oliveira por aí. Fábio. Teve o processo de substituição do diretor-geral da Polícia Federal, saiu o cara que estava à frente aí de todo o processo da Lava Jato, e o Torquato Jardim tinha um nome, que ele tinha indicado para ser o substituto, e o... Geraldo Vindeiro? Não. E era o cara que era um sub lá da Polícia Federal. Não vou lembrar o nome agora. Eu li essa notícia hoje. E saiu o Arsênio alguma coisa. Na hora do vamos ver, entrou um outro cara que parece que foi indicado pelo Sarney. Que momento, hein? Tipo, então, que agora momento. vai. Só sobre o... Arauto da transparência. Sobre Sarney, que tinha como chefe da PF nos seus anos, Romeu Tuma. Romeu Tuma. Sobre ex-torturador. O Torquato Jardim, essa declaração, tem 2 pontos que eu queria falar que não foram falados. O primeiro, obviamente, eu acho que ele ouve o lado B do Rio, ele tá bem informado, conversa com sociólogos, antropólogos, historiadores, ele provavelmente é um... Ou ele anda pela sala verde do Congresso, já se aprende tudo. Mas, eu acho que tem 2 pontos. O primeiro, ele como ministro da Justiça, eu acho que ele não, se fosse pra falar isso, ou ele... Talvez ele não fez nada, ou né? Ou ele combata, ou ele pelo menos fala, não consigo combater, mas o deputado estadual fulano de tal, do tráfico, controla o tráfico tal... Depois ele entra no programa de proteção da ONU. Quero saber, porque o que ele falou, enfim, e ele falou, depois confirmou, e esse é o primeiro ponto. Foi uma entrevista pro Josias, né? O Josias, na verdade o Josias colocou no blog dele, enfim, e aí rolou um boato de que não seria e tal, mas o próprio Torquato confirmou a entrevista. E o Josias, assim, apesar de ser um golpistazinho, ele é um cara que no jornalismo tem lá a sua credibilidade. O primeiro, na verdade, são 3 pontos. O segundo ponto, credibilidade é a grande palavra. O segundo ponto, ele ter falado que isso só iria melhorar a partir de um novo presidente. Eu achei curiosíssima essa declaração dele. Só a partir de 2019. Outro presidente e outro governador. Outro presidente só vai... Não, ele falou outro governador e outro presidente. Ou seja, quando sair... O que será que ele quis dizer? É impressionante. E, assim, o cara é ministro do... E vamos lá, é isso. Essa segunda, tem a terceira. A segunda é isso. Ele como ministro, gente, se fosse um país minimamente sério, de direita, conservador, reacionário, mas sério, ele renunciaria ou ele seria mandado embora. Filhão, você falou muito, falou merda, é verdade, é mentira, não interessa. Amigão, o que você falou não tem cabimento. Só que o Brasil virou passeio, cara. O Brasil virou terra de ninguém. O Brasil nunca foi. Na verdade, ele sempre foi, ele tava disfarçado. Ele andava disfarçado, a gente achava que ele andava pra frente. As pessoas tinham um pouquinho mais de vergonha. As pessoas tinham vergonha. O Brasil, hoje em dia, a gente fala de compra de deputado com a maior naturalidade. Não se pensa nem em investigar. O Estadão falou que o Temer não compra o Congresso. Ele governa junto. Há 20 anos, você já tinha isso com o Fernando Henrique comprando a reeleição. Mas abria-se uma CPI, vamos ver o que... Criam uma manchetezinha no jornal. O Motosserra foi caçado lá. Mesmo que depois... E o Delbrando Pascoal. Mesmo que depois daquilo, desse nada, fizesse um acordão, aquilo tinha ainda uma repercussão. Hoje, os caras hoje compram o deputado, e o ministro fala isso que ele falou
e não acontecer nada. O líder do governo contabiliza a planilha a céu aberto, né? A verdade é que é o seguinte, Brasil virou eles sabem que tem uma terra de janela de ninguém. oportunidade, essa janela de oportunidade do Temer é uma janela ímpar pra fazer maracutaia. Sim, Porque sim, eles sabem que tá no modo passeio total. Eu falo isso aqui há um ano. O e, próximo assim, cara que tiver eleito, seja lá quem for, ele não vai poder, chutar o balde desse jeito. Aquela Ele frasezinha... vai ter que chutar o balde pelo discretamente. Aquela frasezinha do Facebook, não reconheço o governo golpista e tal, que, enfim, é um jeito de protestar lá que meio inócuo. Mas assim, Meio? Enfim. Meio? Mas assim, eu fico assim, perplexo mesmo, porque é um negócio perplexo, porque assim, não consigo... Falando em estar perplexo... Perplexo. perplexo. Esse é o A Gil gente Brother. falou do ministro, agora a gente pode falar do secretário. O que tá rolando vamos aí com lá. o Beltrame e o garotinho? Só pra... Beltrame, cara, porra, eu passei José por- Mariano Beltrame, ex-secretário estadual de segurança e popstar. Meu E irmão, Antônio Garotinhos, ex-governador meu do irmão, Rio. passei por E ex-secretário de sufoco. segurança. Passei, E secretário- Conta a história, tem Passei um história. Duelo sufoco. dos secretários de Tem segurança. a história no nosso Facebook. Passei um mas sufoco tem que com contar o a história. Beltrame, rapaz, recentemente. Porra, o programa que eu não pude vir, que eu fui viajar, né? Um dos voos eu peguei pra minha cadeira sentada ao lado do Beltrame, cara. Eu morrendo de medo do avião ser derrubado, brother. E eu, porra, cara, Vamos foram fazer um parênteses. O Fagner morre de medo desse avião. os 45. Cara, foram os 45 minutos mais tensos dos últimos dias, eu mas, diria. assim, eu não sei se reparou Mais do que tem o segundo tempo do Fla-Flu? Não, porque eu não vi o segundo tempo direito, Tem então um nem padrão. foi, não dá nem pra dizer. Esses pessoal morrem em voo de avião pequeno, não morrem em voo comercial. Ah, não, mas sei lá, o eu vi- Beltrame não é tão importante assim. Ele sabe de muita coisa. Não, mas explicando o processo aí. Não tá... O Alciso procurou o processo hoje, né? Procurei inclusive com o meu token, né, que me dá acesso a algumas coisas a mais, até o token de advogado, e não tem nada no tribunal. Mas apareceu uma fonte não tão vamos- confiável, vamos- que é o blog do Garotinho, e outra um pouco mais confiável, que foi o perfil de Facebook Conta a história, gente, do por favor. João Batista Vamos Damasceno. contar a Damasceno. história, por favor. Então, aí segundo essa notícia que apareceu aí no blog do Garotinho, no perfil do Damasceno, o Beltrame foi a uma audiência, não sei o nome técnico, não sei se pode ajudar. É audiência. Uma audiência em que ele teria que ouvir perguntas relativas ao processo, ele teria ficado calado. Chegou calado ficou, calado foi embora. Amparado pela esposa, Amparado trêmulo. pela esposa e trêmulo. E que as perguntas consistiam em o senhor sabia do contrato A X gente tem e as tal. perguntas aqui. Se você quiser, melhor ler a a gente pergunta. pode As ler perguntas principais são: você sabia que você morou no apartamento de um laranja por 6 anos, Laranja do Cabral? E se você sabia desse esquema todo, ou você é incompetente ou você é cretino, alguma coisa assim. Não, você é A lancha incompetente dos ou é parte filhos, do... né? A lancha dos filhos que os filhos teriam passado numa lancha de um laranja do Cabral. Enfim, coisas Vários esses comprometedoras. esquemas aí de empresa fornecedora do Estado e a Secretaria de Segurança, né? E é isso na mesma semana que o ministro da Justiça falou que o comando da Segurança Pública no Rio de Janeiro é negociado com o tráfico. E é bom lembrar que, assim, apesar dos pesares, né, da administração da segurança pública no Rio de Janeiro ser o que é e o que foi, o que será, ele ainda goza de grande prestígio De reputação. social. De Bom. grande reputação pelo seu Por trabalho. isso que eu falei, As perguntas são: como o senhor virou delegado da PF se não passou no concurso? é ótimo. 2. Por que o senhor autorizou a contratação da empresa Júlio Simões para fornecer viaturas para a PM pelo triplo do preço, sabendo que os seus diretores e o comandante da PM da Bahia haviam sido presos por fraude do mesmo tipo de contrato? 3. Por que o senhor morou durante 6 anos num apartamento de Paulo Magalhães Pinto, que foi preso como laranja de Sérgio Cabral? 4. O senhor sabia que a lancha Manhattan, usada por seus filhos em Angra, também pertencia ao laranja de Sérgio Cabral? 5. Durante os 11 anos em que o senhor foi secretário de Segurança, nunca percebeu que havia no governo Cabral uma das maiores quadrilhas da história do Brasil? Isso é apenas incompetência sua ou o senhor era conivente? Esse foi o post do João Batista Damasceno, que é desembargador no Rio de Janeiro. Baseado num post do blog do Garotinho também. Vamos lá. Por partes. Pelo que o post fala, isso foi feito numa audiência de juizado especial criminal, ou seja, foi um de 2 crimes, ou foi difamação ou foi calúnia que gerou esse processo. Só que eu não sei nem quem é o autor do processo. Imagino que o autor do processo seja o Beltrame, ele se veja como vítima de alguma calúnia do Garotinho. E aí o Garotinho tem o direito de provar um negócio chamado exceção da verdade, ou seja, se ele provar que ele está falando a verdade, não é crime, né? Basicamente é isso que está acontecendo. É interessante a gente só falar que a gente está se baseando no blog do Garotinho, não é isso que saiu? E no Facebook do desembargador Damasceno. do Damasceno, O que, enfim, que é um Facebook desembargador. do desembargador é mais Tem mais confiável. credibilidade.
considerável. mais ou menos, porque o blog do Garotinho foi onde vazaram as primeiras fotos da farra de Paris, dos guardanapos. O espetáculo da farra do guardanapo. Não, e o Garotinho sabe o que aconteceu, porque ele é parte, ele estava na audiência. O Caio Belandi agora vai falar que vai defender o Garotinho. Não. É bom deixar bem Estou claro. falando de credibilidade. O lado B do Rio. O Garotinho salvou as crianças do nanismo ali no Norte Fluminense. Não, esse não chegou a... Cheque cidadão. Mas o Cheque Cidadão ajudou bastante. O lado B do Rio não endossa Garotinho. Não, Vamos deixar isso bem não, claro. não. É Eu o só tô- sujo falando mal lavado, só que é divertido. Eu acho que há diferenças. O Garotinho é um sujo bem divertido. Essa é a diferença. Acho que há diferenças. Mas Ele mora no 3 quartos na Marquês Abrantes. eu só quis dizer que o blog do Garotinho, não tô falando do Garotinho, o blog que ele mantinha, ou mantém, né? Mantém, eu acho. O Garotinho tá preso, não, né? mas ele voltou a interessante Tupi, isso. eu não sei, Vamos lá, esqueceram. vamos Eu lá. acho que ele tem domiciliar, não tá? Eu não chequei. Mas tá? o domiciliar dele é em Mas Campos. eu ouvi dizer, eu ouvi falar, vamos falar uma fofoca aqui, que tem um vídeo dele circulando que parece que ele foi pra praia. Aí eu até perguntei, eu falei, não tava preso de domicílio, não? Eu acho que ele não tá tem ido preso, pra não. praia com a galera, assim, com a família, com a Clarissa, Com os 18 filhos 10 deles. filhos, e com parente, gente que ele não conhecia. A parentela. E ele falando, não, que eu queria comer um peixe, eu tava com vontade de ir pra praia, essa coisa assim. Tem esse vídeo, parece que é um vídeo espontâneo. Prisão domiciliar na casa de praia, grava pode? muito, ele gravava correndo, né? cara, Enfim, midiático. E ele teria gravado esse vídeo, enfim, ele mandou pra alguém. Cenas dantescas Eu do não Garotinho vi, eu não sei- correndo, né? Eu não vi. E ele saiu do Ele de hospital. calção de banho. Não, ele saiu do hospital também na maca, que ele tá deitado, de repente ele levanta assim, e vai não Né, deixar quando fala- levar. é quando Né, descobre que ele vai aquilo pro ali presídio, é muito né? foda. Ele achou que tava mudando de mas de hospital. Mas a melhor imagem de todos os tempos da história do Garotinho é a surra que ele dá de pau mole na Globo, em pleno RJTV, Dizem, né? por exemplo, que a Globo deve É receber genial, federal. é genial. O Garotinho Eu acho pode que ser- deve, mas a O Garotinho pode ser um desgraçado, pode não valer nada e tal, mas aquele momento ali... Não, o Garotinho não vale nada, mas nós temos alguns inimigos em comum. Sim, exatamente. Exatamente. Então, Aliança tática. aquele momento ali. Deixei entender. O Jornal Globo diria que o bonequinho aplaudiu aquele momento ali. bonequinho viu e aplaudiu. O bonequinho aplaudiu. Porque. Não, por exemplo, né? Dizem que a Globo deve aí, não sei dizem quantos muitas milhões, coisas, né? Não paga o INSS. Tem o vídeo aqui dele, tá no YouTube, Aí, a Mariana Gross, né, falando, a Globo não deve nada, não deve nada, Certo, candidato. a Globo não deve nada. A Globo não deve nada. Enfim, é um canalha também, não vale nada. Mas temos inimigos em comum. Pois é. Então ele não vai ser dos primeiros aí pro Gulag, não. Ainda Não, tem- se bem que ele já tá convenientemente perto. Sim. Tá ali, tá na zona São Sim, Fidélis. Zona Canavieira. Tá bem, do lado de Cardoso Moreira ali. Aliás, São Campos é do Fidélis, lado. só já que a gente citou São Fidélis, quem era de São Fidélis era o Elson do Forrogode, que nos deixou, morreu que é recentemente um aí. ícone do lado B do Rio, né? Sim, um cara total, que fez muito sucesso nos total. anos 80 e 90. Total. Bom, dito isso, vamos esperar a cena dos próximos episódios. Vai que o Torquato começa a denunciar o Temer também, né? Só sobre o Torquato, caiu um secretário nacional, agora eu esqueci o nome, eu tô com o link aqui, mas enfim, acho que não vai dar tempo. É um secretário que cuidava da repatriação do dinheiro desviado da Lava Jato. Caiu? Caiu. Caiu pra cima ou pra baixo? Não, ele teria pedido demissão por motivos pessoais. Mas ele era procurador, acho que aqui do Rio, e aí parece que ele teria ficado aí meio... Melindrado pela história? melindrado pela história do Torquato, enfim. Astênio, se eu não me engano, ele até era famoso. E ele caiu. E aí é bom a gente também falar aí que tá mudando, como o Daniel falou, tá mudando muita gente da Lava Jato, mudou procuradora geral, enfim, vai ficar de olho aí que a Lava Jato... E aí, A Lava Jato- eu particularmente acho que a Lava Jato já está... Enterrada. Cara, já. quanto- Não, há nós quanto falamos tempo mais. você não vê o juiz Moro eu ia falar isso agora. Mas Nós ainda tem o Lula, Só né? pra Não, condenar o Lula. eu já falei aqui, né? O lado B do Rio hoje em dia fala mais da Lava Jato que o Jornal Nacional. É verdade. O Jornal Nacional não fala mais nada da Lava Eu Jato. não vejo né? Jornal Nacional. Não é que eles não falam mas o tempo. Acabou, enfim, o objetivo do Jornal Nacional foi O atingido. objetivo da Lava Jato foi cumprido. Sim. Parcialmente, só falta Teve barrar o de vez Cunha, o Lula. teve o negócio do Cunha aí, mas o Cunha, aliás, a gente Aliás, falou sobre isso. esclareceram onde é que tá o Cunha? O Cunha tá muito bem pra um cara que... Enfim, a gente já falou sobre isso, se ele tava preso ou não, né? Vai saber. Eu tenho prisão de Schrödinger. Eu tenho a impressão que, no mínimo, estilo a esposa do Cabral, esqueci o nome dela, que recebe Adriana Anselmo. recebe os bons drinks em delivery em casa e tá rolando. Mas enfim, vamos seguir pro próximo bloco. Quero um bate-papo na esquina. Eu quero rir antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão. Ontem no amanhã.
pouco mais de 2 anos, em setembro de 2015, a filósofa Judith Butler veio ao Brasil pela primeira vez discutir questões de gênero em um evento em Salvador. Não houve maiores comoções nem grande destaque fora do mundo acadêmico. Já essa semana em São Paulo, havia uma turba queimando bonecas com a foto americana aos gritos de bruxa, bruxa, bruxa. Há 2 anos, Dilma já vivia seu calvário e Eduardo Cunha nadava de braçada na Câmara com o apoio dessa mesma turba. Derrubado o PT, a matilha de lobos anticorrupção se voltou para questões morais. Lobos ou cordeirinhos pastoreados pelo MBL? São pessoas que têm capacidade cognitiva beirando ao zero, né? O meu gato Lenin e a minha gata Mafalda são mais inteligentes que essas pessoas. Pai de gato. Falta de porrada, né? Vamos falar o português claro aqui. Se o Brasil tivesse um grupo antifascista de verdade, né? Se existisse lá em São Paulo um grupo antifa de verdade, ninguém ia pra lá, pra frente do Sesc Pompeia. Mas ia tomar uma surra. Não, deixa eu completar. Ninguém ia pra lá pra poder, ao invés de descer o cacete nesses fascistas, ninguém ia pra lá falar, tipo, que ela era bem-vinda. Cara, a Judith Butler é a última coisa que se deve prestar atenção, né, nessa questão. O primeiro como homem pelado no museu, como uma queermilzinha. O primeiro ponto é o seguinte: eu tenho vergonha, antes de mais nada, eu tenho vergonha de ter na minha carteira de identidade lá a mesma nacionalidade que esses debilóides, porque é uma vergonha para uma mulher que vem do exterior para poder fazer uma palestra aqui, chegar no Brasil e ver o que é de verdade esse país. A merda que é esse país. Lembrando que o presidente dela é o Trump. Não, mas enfim. E ainda ficou chocada. Mas só que tem uma diferença. O presidente lá é o Trump. Por exemplo, quando morre um negro em qualquer lugar lá, o pau quebra, a galera vai pra rua, os crioulos vão pra rua pra poder meter a porrada na polícia. Tem reação. Aqui é o contrário. Aqui só quem faz manifestação violenta são os fascistas. Os fascistas têm salvo-conduto para poder fazer manifestação violenta. Se o pau quebrar na nossa manifestação, aí é outra parada. Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, a Judith Butler é pano de fundo, ela inclusive nem é comunista, a mulher é liberal, para começo de conversa. O que ela fala é um discurso liberal, não tem nada a ver com o comunismo. Ela é pano de fundo. O que eu tenho de verdade é vergonha de ser, né, de pertencer ao mesmo país que esses retardados, né, que foram lá pra frente do Sesc Pompeia queimar bruxa. Isso é um ponto, é a minha vergonha. E o segundo ponto é que, lamentavelmente, essa galera não tem gente à altura pra poder se degladiar, porque assim, qual era o lance, né? Se a gente tem tinha 4-1. Se a gente tem uma milícia... Tinha 4-1 favorável ao manifestante pró-Judith Butler. Se a gente tem uma milícia, se a gente tem uma milícia antifascista em São Paulo, no Rio de Janeiro, etc e tal, sabe? Moía aqueles caras na porrada, eles iam ter medo de sair de casa por muito tempo, eles iam se sentir perseguidos por muito tempo. Eu me coloco à disposição, não só pra meter a porrada, como pra poder criar uma milícia antifascista no Rio de Janeiro. Eu só poderia financiar. Cuidado com essa palavra no Rio de Janeiro, inclusive. É milícia que tem muitos contextos. Eu vou continuar. Um grupo antifascista, entendeu? Se existisse um grupo antifascista no Rio de Janeiro, um grupo antifascista em São Paulo, essa esses vermes teriam vergonha de sair, teriam medo de sair de casa, ficariam guardados dentro dos seus armários, dentro dos seus bueiros, não seriam conhecidos, não iriam pra internet dar show, não faria porra nenhuma. Mas eles fazem isso porque não tem reação à altura. Eles vão pra lá queimar bruxa, impedir que uma manifestação aconteça, impedir que uma palestra, uma exposição aconteça, porque eles sabem que do outro lado tem um monte de gente que não faz porra nenhuma, a não ser colocar girassol na barba, a não ser levantar cartaz e não se movimentar pra nada, entendeu? Não se combate fascismo com discurso, fascismo se combate com porradaria, com soco na cara, com tiro na cara. É isso que tem que ser feito com esses caras, devolver esses vermes, esses canalhas de volta pros seus esgotos. Eu entendo o Fagner, a revolta do Fagner. Não é revolta não, cara, não é revolta. Eu tô revoltado. Tô dando aqui, eu não tô revoltado. Porra, não tô. Me aguarde revoltado. Não tô dando revoltado, não tô revoltado. Eu tô dando aqui o diagnóstico do que é preciso fazer. Não, eu te entendo. Só que, assim, eu não vou ter um microfone na mão, aqui, o programa à minha disposição, pra poder falar com palavras, né, pomposas e tranquilas, que a gente tem que ir lá, sabe? Pra poder dar um cacete nesses caras. Não, tem que meter
meter a porrada mesmo. Tem que ir com raiva, amigo. Tem que chegar de voadora, sabe? Fazer que nem aquele lá nos Estados Unidos, quando teve aquela manifestação nazista, que o cara, o branco chegou pro negro lá falando uma porrada de merda, tomou um soco na cara e dormiu uma semana, amigo. É assim que tem que fazer com esses caras. Aquele vídeo foi de um cara aleatório na cidade. Tem que devolver esses caras pro bueiro, essa história, inclusive, não sei se o ouvinte viu, mas teve um cara que tomou um cruzado de direita. Eu compartilhei no meu Face, cara, a cena linda, a cena mais bonita do ano. Mas aí tem o contexto da história, porque o cara começou a andar pelas ruas de Seattle, eu acho, nos Estados Unidos, e tipo assim, pegava o ônibus e gritava uma coisa nazista. E as pessoas começaram a twittar onde o cara tava. E esse maluco que deu o soco nele foi seguindo ele no Twitter até achar, foi genial. Esse cara é um ídolo, cara. Esse cara é um ídolo. Esse que deu um soco na cara, que botou ele pra dormir uma semana. É um ídolo. Porra, é isso que tem que ser feito, cara. MBL, Revoltados Online, são um bando de cuzão, esses caras. São um bando de cuzão. Só sabe fazer gritaria na internet e quando tá 5, 6 juntos. Se botar meia dúzia pra poder enfrentar esses caras como tem que ser, duvido que não vira cordeirinho, que não coloca o rabo entre as pernas, que fica com medo de sair de casa. São um bando de cuzão que nunca tiveram leitura de mundo, não sabe nada do que estão falando, estão ali pra poder aparecer, ou porque são fascistas de reais, mas a grande maioria tá ali pra aparecer e que precisa de combate verdadeiro, não é combate com flor, não sabe, não é revolução dos cravos, não, aqui o negócio tem que ser na base do soco na cara, devolvendo a porrada. E é bom lembrar que em Curitiba, numa dessas ocupações de escola, rolou deles tomarem um corre e nunca mais apareceram. Exatamente. Eu ia entrar nesse ponto. Eu acho que é o seguinte, eu não sei, eu não vi todas as notícias sobre essa manifestação, ou contra a manifestação, enfim, dessa galera contra a filósofa. Eles queriam impedir de ter ou eles estavam... Eles queriam impedir o evento. Tá, vamos lá. Então, se eles queriam impedir o evento, estou de acordo com o Fagner, tá? Porque eu acho que aí você começa a mexer na democracia. Inclusive, o lead do Estadão, o lead original da matéria do Estadão era: manifestantes conservadores saem vitoriosos do seu protesto. Aí, depois que... a matéria estava pronta. E aí saiu de manhãzinha antes das coisas acontecerem. Só que aí, deu muito mais gente do outro lado e eles não conseguiram impedir o evento. Porque assim... E aí teve que mudar a matéria, mas quando você olha lá na barra de cima do HTML, você vê que a matéria original estava... Se os manifestantes, mesmo com flores na barba e rosas, conseguiram fazer com que tivesse o evento, por serem maioria, provavelmente, eu acho que já... O objetivo, em parte, não cumpriu. Você me desculpa, cara, não cumpriu. Sabe por quê? Porque quando esses caras vão pra lá, quando eles gritam, quando eles queimam um boneco e nada acontece, eles se sentem à vontade pra repetir o que eles fizeram. Eles têm que ter medo. Eles não têm que sair de casa pra poder fazer esse tipo de coisa. Você quer falar a sua asneira? Você quer ser fascista? Seja fascista só por trás do computador. Não bota a cara, não, porque se você botar a cara, você vai dormir por uma semana. Esse tem que ser o discurso, sabe? Agora, se por exemplo, a Angela Davis vem ao Brasil fazer uma palestra, como ela veio há 2, 3 meses atrás, quando esse campo... Angela Davis, vírgula, que de fato é comunista? Mas enfim, Mas se a Angela Davis, por exemplo, vier aqui na UFRJ fazer uma palestra como ela veio há pouco tempo na Bahia, tal, tá arriscado. Essa galera que foi fazer gritaria contra a Judith Butler, vou até usar não falar o UFRJ, mas a USP, por exemplo, for a USP fazer uma palestra, tá arriscado essa mesma galera que gritou e que queimou boneco contra a Judith Butler, vai lá pra poder impedir e queimar boneco da Angela Davis. Mas só um parêntese curioso, porque teve no evento na semana passada da Revolução Russa lá no UFRJ, teve uma premiação da medalha Pedro Ernesto pra esqueci, o professor da USP famoso, comunista famoso, esqueci o nome dele. Mas teve um evento legal, que teve uma mesa com Mauriás e tal. Não deu nenhum MBL lá. Aonde? Na UFRJ? Não deu, por 2 motivos. Primeiro porque um monte de velho comunista numa sala não chama carro da Globo, né? E segundo porque eu acho que eles sabem que entrar na porrada. É provável. Ali na Praia Vermelha, eles entram na porrada. Exatamente, eu não sei também se de repente esses grupos são mais fortes em São Paulo do que no Rio. A gente não eu acho sabe. também. Então, mas pode falar, cara. Não, só pra... Tem vereador em Niterói que é dessa porra Eu aí. acho que o raciocínio do Fagner é válido e aí eu vou explicar o motivo. Parece que não foi agora. Teve uma palestra, acho que na Universidade de Pernambuco, se eu não me engano. Foi na UFPE, o filme do Olavo de Carvalho que você vai falar? Não, foi recente agora. Foi recente, eu Foi acho. na semana do negócio da UERJ. Pensei que era a história do filme lá do Olavo de Carvalho. E aí parece que teve quebra-pau. E aí eu já começo a concordar. E aí eu vou tentar me argumentar.
Porque que eu acho que, assim, quando você entra como confronto, acho que o confronto direto do confronto físico direto, mata-mata, volta, fora pontos corridos. O confronto físico direto, ele é necessário muitas vezes quando essas pessoas elas começam a cercear o seu direito de estar ali, enfim. Você imagina se o Exército Vermelho não vai pra porrada contra os nazis, o que teria acontecido, amigo? Então eu acho que é válido. Então, quando foi do MBL invadir as escolas e teve grupos que foram lá confrontar o MBL contra isso, os próprios grupos dos estudantes que estavam lá e outros grupos de apoio que não estavam ocupando a escola, também acho válido. Porque aí você começa a mexer na parte física, e aí a parte física eu acho que a defesa é a melhor saída mesmo. O ataque é a melhor defesa, né? Digamos assim, já que usou a metáfora aí do futebol. Só acho que se o evento aconteceu, ele já teve pelo menos em parte, a manifestação pró Judith Butler, não é isso? Isso. Ela teve pelo menos parcialmente uma vitória. E outra coisa que eu vou completar, Fagner, que aí eu acho que é o ponto mais crítico, mesmo que as pessoas em prol da democracia do evento, que seja lá qual for que aconteça, não tem nada a ver com democracia, não. A questão é ser antifascista mesmo, é obrigação. Sim, amigo. Mas enfim. Seja maioria, eu acho que é importante lembrar que eles têm um aparato militar chamado polícia, que aí aumenta o poder deles, e eu acho que talvez daí venha muito do medo ou do receio. Essa coragem vem muito disso. Das pessoas irem lá e confrontar. E aí, Fagner, a gente vê isso. Só te digo o seguinte: 500 manifestantes descem a porrada em 100 policiais. Não tinha 100 policiais, tinham 3 Então por que aqui, quando tem 50 mil pessoas na Cinelândia, a polícia dispersa? Porque é isso, mas eu tô falando, porque a gente aqui é frouxo. Não acho que não, eu acho que eu acho que o movimento é esse. Quando surgiram primeiro o pessoal lá da tática Black Bloc, era esse movimento. O movimento de quê? Do confronto. Porra, os caras vão tacar coisa na gente, a gente vai tacar coisa nos caras. Surgiu, talvez em menor escala, começou Achando que a polícia é armada, o MBL não. Sim, mas a polícia é um aparato que protege esses caras. Os caras têm. O que eu tô falando é o seguinte: os caras estão ali queimando bruxa, nada acontece. Os caras estão jogando flor... Feijoada, nada acontece. Feijoada, nada acontece. Se alguém, como o Fagner, chegar lá, pegar um babaca daquele que tá queimando bruxa e der um soco, a polícia vai aparecer. E aí a gente sabe o que vai acontecer. Né? Então eu acho que o que eu tô falando é o seguinte: o aparato policial... Quem é mais fascista do que a polícia? Do que a polícia. Quem é? Nem esses grupos são. Então eu acho que assim, tem um pouco de receio. Teve o caso lá do cara que... Se a polícia fala assim, vamos lá, vocês que se virem aí, vocês não são dois grupos de antifascista e de fascista que gostam de cair na porrada, se vira aí. Um exemplo, tô te dando, né? A polícia vai ter lado. A polícia vai ter lado. A polícia vai ver preto, onde é que tem. A polícia vai ver comunista onde, camisa vermelha, onde tem. Você quer um exemplo? Então eu acho que esse risco... Você quer um exemplo? Mais torcida organizada. Eu acho que esse exemplo é ótimo. Eu já falei que eu já falei que a revolução, se acontecer, ela parte da torcida organizada. Os caras estão desarmados. A gente viu o que aconteceu no último Flamengo, não sei se foi o último, o penúltimo Flamengo e Corinthians teve aqui no Maracanã. A polícia entrou na porrada, meu irmão. Mas, ó, JEP não é batalha de choque. JEP não é batalha de choque. O pessoal policial é policial, gente. O pessoal do JEP não tá com escudo. Mas o cara é treinado pra matar, o cara é treinado pra bater. Mas ele tinha um cacetete na mão. No estádio eles nem andam com pistola na cintura, mas vem cá, cacetete não mata, você dá com um cacetete na cabeça do cidadão, mas você é não mata diferente o poder de uma arma. Só que tanto que quando chegou o reforço, controlaram. Eu acho que é o seguinte: você prefere sair na porrada com uma pessoa com cacetete ou uma pessoa com a pistola? Não, gente, não vamos debater o óbvio. Não vamos debater o que eu tô falando, assim, o que eu acho, o que eu defendo. É que a polícia tem lado. A polícia tem lado, então... Eu não vou aqui, eu odeio esse negócio de acho. Não acho, não, eu defendo. Eu tenho leitura suficiente pra poder saber que fascismo se combate dessa forma. Eu não discordo. Entendeu? Eu não discordo. A gente não tem que ter medo. O Caio só tá falando da tática. Eu tô falando, eu sei. Mas chega lá, óbvio, não dá pra eu chegar lá sozinho e querer resolver. Nem em grupo. Não dá. Agora, uma coisa é eu chegar lá com 500 cabeças. Mídia, é todo um aparato que uma coisa é chegar lá com 500
500 cabeças que têm disposição e que estão dispostas, inclusive, se tiver que ser preso, pra poder meter a porrada, poder devolver o fascista, pra tiver que ser preso, sabe? Vai ter que arcar com as consequências. Tem disposição pra... Claro. É isso, meu revolucionário é isso. Não tem. Você tem que estar disposto Tudo a matar bem. e a morrer. Você tá dizendo que não tem. Entendeu? Tudo bem. Eu também acho que não tem. Mas, aí eu já comentei isso aqui, eu acho que a tendência é a cada vez que esses caras virem pra rua e eles estão cada vez mais agressivos, eu acho que a tendência é a resposta ser cada vez mais agressiva. A resposta de quem? A resposta do grupo democrático, do grupo antifascista, digamos assim. Cara, vocês são muito otimistas. Não é otimista, Fagner, é porque no momento que é aquela coisa, o cara tá de flor. Até a hora que toma um soco na cara. Exatamente, uma hora... Tomar um soco na cara, mesmo o cara da flor vai querer entrar na porrada, Exatamente. não é possível. É isso que eu tô falando. Então, assim, eu acho que e os ânimos estão muito exaltados. E esse tipo de manifestação, e aí vem no nosso tempo de Guanabara, há 2 anos não existia. Há 6 meses não existia. Então, assim, há 6 meses existia. Mas é quando... Existia porque em 2013 teve os grupos quando veio a polarização, quando veio a polarização, o 2013, o 2014 a eleição, 2015 o Cunha, 2016 o golpe, isso tá criando. E aí o movimento que eu vejo na internet, por enquanto... Que é o quê? Antigamente era o quê? Virava tudo... fulano era comunista, Lula era comunista, qualquer coisa que se tivesse mais ou Temer menos era comunista. As pessoas hoje, elas estão começando a falar que são comunistas. Se você fizer uma pesquisa, eu tô falando isso aqui empírico, tá? Mas eu desafio alguém que possa, de repente, que tenha a ferramenta, fazer a pesquisa. A procura por comunismo, há 3 anos atrás, no Google, era bem menor do que hoje. Porque as pessoas começam a falar, bem, se vocês estão me chamando de comunista, então eu vou assumir essa porra. Que porra é essa de comunismo aí? E aí até um amigo meu que brincou comigo sobre isso... Jamais estaríamos discutindo se Judith Butler não fosse... Você nunca falou que era comunista e tal. E aí começa a falar, eu sou comunista mesmo, vou comemorar a Revolução. Olha, eu até não era, mas vocês encheram tanto meu saco. Mas é isso. Porque começa... Não é só isso não, Daniel. A polarização começa a te obrigar a ter um lado, velho. Sim. E aí e aí eu falo por mim, Fagner. Você me conheceu há 3 anos atrás. Até o meu discurso muda. E eu sou um termômetro ótimo, a gente brinca aqui que eu melhorei e tal, eu admito isso. Melhorou pra caralho. Obrigado, Fagner. Você tem muito... Parabéns. Você tem muito culpa nisso. Ganhou a estrelinha vermelha do lado B. Mas, vermelha? Tá, enfim. E aí... Mas isso vem também, não é só de você... Você começa a procurar... Vai falar, pô, que porra é essa? Então quem é comunista? Então acho que hoje os grupos antifascistas hoje são muito maiores do que se tinha. Por quê? Porque não se falava em fascismo. Os caras já estavam na rua de outra forma. Os caras estavam no armário. Então os grupos antifascistas estavam no armário. Estavam na rua como carecas de São Paulo. Mas é bem pontuais. Bem fascista. As coisas começaram a vir, então começa a ter a defesa. Talvez a defesa ainda é menor, talvez a defesa ainda é pacifista. Ok, concordamos. Primeiro porque a gente sabe que nós vivemos num país onde 20% da população vota no Bolsonaro. Ou seja, 20% da população, se não é fascista, tem tendência. Ponto. Então já é gritante. E não somos 20% comunistas. Nem sonho. Nem 10. Quem sabe, nem 10. Nem 2. Nem 5, exatamente. 2 talvez. A votação do Mauriazi. Então, além disso... Só que eu acho que na hora do pega pra capar, na hora da disposição do confronto físico e tal, os comunistas têm mais disposição. Tomara. Porque o fascista é um bando de cuzão. Tomara. Todo fascista só é fascista em grupo ou atrás do computador. Alguém aqui leu a biografia do Marighella? Isso é histórico. Falando, já que estamos nos tempos da Guanabara. Infelizmente não li ainda. Só um exemplo ilustrativo. Sei de alguns pontos, mas quando ele é preso no Estado Novo, né? Ele passa quase 10 anos no presídio, primeiro em Fernando de Noronha e depois na Ilha Grande. E em Fernando de Noronha... Só um lugarzão. Só que eram bem isolados, né? Em Fernando de Noronha, tinham 2 pavilhões. O pavilhão dos comunistas e o pavilhão dos integralistas, né? Que são os fascistas da Galinhas verdes. As galinhas verdes que revolaram. Ambos inimigos do Getúlio. E os comunistas, o negócio... Que também eram inimigos do Getúlio. Sim. Os comunistas, eles fizeram uma auto-organização. E aí eu brigo que era a comuna de Fernando de Noronha. Eles se auto-organizavam pra fazer uma horta, pra criar galinha, melhoraram a alimentação do presídio e só negociavam com a direção do presídio em bloco. Negociavam em bloco. Parece que aconteceu em Ilha Grande, né? Não, é a mesma coisa. Faziam um centralismo democrático, decidiam entre si e levavam uma posição conjunta pra direção do presídio. Então eles conseguiram algumas, entre aspas, regalias. Por exemplo, com o tempo eles podiam andar sozinhos na ilha.
com comprometimento de não tentar fugir. Se comprometeram coletivamente com a direção que não iam tentar fugir. Teve uns 3 que tentaram fazer uma canoa. Entraram na porrada, né? O Mar de Fernando de Noronha jogou eles de volta em 10 minutos, porque o Mar de Fernando de Noronha é tenso, pra ir pro continente, e entraram na porrada pelos próprios comunistas, porque eles tinham quebrado o acordo e iam prejudicar a coletividade. Ao mesmo tempo, faziam trabalhos pra direção do presídio, de mão de obra pra construção civil, limpeza, essas coisas. O que era a jornada de trabalho e tal, era tudo negociado coletivamente. Ao mesmo passo, os integralistas, no pavilhão deles, negociavam individualmente com a direção. ANCAPs. Negociavam individualmente e era uma trairagem do cacete. Só um exemplo aqui ilustrativo histórico, né? Estamos falando de anos 30. Então, a gente tem que voltar a negociar em bloco, porque hoje em dia a esquerda tá igualzinha. Então, só pra voltar, eu acho que isso é uma tendência. A cada crescimento do fascista, vai haver um crescimento dos antifascistas, eu creio nisso, vejo isso, inclusive. E o outro ponto, que eu acho que talvez seja até um ponto menos importante, mas no debate geral político seja até mais relevante, que é isso tudo, principalmente pelo MBL, que é a célula... Ponto focal. Desse grupo. Do fascismo. Porque também é o grupo endinheirado, é quem e banca é o grupo endinheirado e é o grupo pró-governista. Então, isso é muito simples. Quando aumenta a gasolina... Tem cargos... Aumenta a gasolina, olha lá, o homem pelado. Até tem um Twitter bem bacana sobre isso. Aumenta um gás imposto, agora aumentou pra retira cacete. direito, Comprou olha deputado. lá, um travesti. Peça com travesti fazendo peça Jesus. Travesti, pedófilo, zoofilia, as pessoas... Enfim. Então, acho que isso também... Aí é outro ponto que eu acho que é muito importante a gente debater. A gente sempre já debateu isso. Então, acho que é importante a gente falar. Isso é desvio de foco. E aí a revista Piauí já demonstrou sobre isso. O MBL e quem banca o MBL, seus capas lá, eles são fechados com o governo Temer até onde eles acham que o governo Temer possa interessar, principalmente na retirada de direitos. Fazendo trabalho sujo, né? Então, isso também, isso é muito importante. Qualquer pecinha lá na casa do cacete, tem um travesti, tem uma criança, então eles vão dar um jeito de desviar o foco. Vamos partir pro próximo bloco. O teor do baile. Bom, como a gente prometeu que o Dória é o campeão au concurso do terror do baile. Campeão moral. É o campeão moral. Imoral. O campeão amoral. Amoral. Nós temos hoje um prêmio dividido. Vamos pro bloco Terror do Baile. A ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois, largou na frente e exigiu o acúmulo de seus rendimentos de ministra ao de desembargadora aposentada do Tribunal da Bahia, o que dá uns 60 mil golpes por mês aí, comparando-se a uma escrava. Então, vamos lá, desenvolvam. O que ela é? Bom, os meus amigos... É a primeira negra que ganha o Terror do Baile. Os meus amigos pós-modernos... Mulher também, ela fez um combo. Minoria tomou conta do Terror do Baile. Os meus amigos... Mais ou menos. As minhas amigas pós-modernas, meus amigos Que me pós-modernos vão ficar putos com a minha fala. Mas, enfim, o que acontece com a ministra Luiz Linda Valois é a prova clara e cristalina que Marx nunca esteve errado, né? A prova cristalina que a questão não é de cor, a questão é de classe. Né? Que a questão de cor, ela, né? A questão de classe, ela transcende, ela é fundamental para poder resolver eu a acho que as questão duas de se cor. atravessam, as duas são fundamentais. Nesse caso é uma questão de classe, não uma questão de cor. de classe clara. Mas assim, a questão de cor aparece na reação a ela, a reação moralista de que essa negra... De gênero também. Quem não assistiu... Vou dizer que é um filme bem caricato, tá? Um filme bem caricato mesmo, mas que trata do assunto. Quem aqui não assistiu, Momento ou Márcio ouvinte que Guedes. não assistiu o Django Livre, assista o Django Livre do Tarantino, que vai entender o que eu quero dizer. O que a Luiz Linda Valois é nessa brincadeira? Ela é o papel do Samuel L. Jackson. É o Steven. Né? Negro da casa. No filme, ela é a negra da casa, o negro da casa, que por um momento achou que, enfim, que deveria escravizar o negro que estava numa posição inferior dele na questão de classe. Luiz Linda Valois é Samuel L. Jackson, né? Samuel L. Jackson no filme é Luiz Linda Valois. E Luiz Linda Valois no governo é Samuel L. Jackson. É assim que funciona. Acho que é a única negra... E mulher, então, ela tá como cota total, assim, pra dizer que é diverso e tal. Como que... Filiado ao PSDB, que ninguém falou dessa história na imprensa, né? No filme, eu quando postei, eu escrevi um texto
pequeno sobre isso, sobre essa questão de classe do lado da Luiz Linda, e uma amiga minha, escritora, negra também e tal, feminista, comentou que achou ridículo o que ela fez e tal, mas ela é vítima. Eu falei, não, ela não é vítima. Aí não. Ela não é vítima. Ninguém forçou ela a falar essa merda. Ela colocou que ela é vítima porque, enfim, ela foi xingada de macaca, de não sei o que ela parecia... Ela virou vítima depois. Que ela parecia uma vendedora de acarajé e não ministra. Eu falei, olha só, ela não é vítima. Sabe, ela não é vítima, ela é preta, ok, mas ela é tão safada quanto o chefe dela, porque ela é ela é desembargadora, ela foi desembargadora, ela teve tempo suficiente, dinheiro e tempo suficiente para entender quem ela era, e ela, se ela está hoje no governo Temer, ela não sabe quem ela é, então ela é minha inimiga, ela não é, sabe, ela é minha inimiga. Então, não é a questão da cor dela que vai fazer com que ela seja poupada na hora da revolução, não. Ela vai morrer como chefe dela. Então, vamos fazer um parêntese aqui. Junto com ele. O que foi pior? Ela fazer o pedido cretino de acumular essa aposentadoria com o salário dela de ministra ou o declaração? Você acha que se fosse só o pedido e ela não tivesse feito nenhuma declaração, teria passado em branco? Não, a questão, a questão é que a gente não saberia. Não ia repercutir igual. A questão é que a gente não saberia. Nós só soubemos do assunto porque ela fez a declaração. Talvez eu Mas é tão absurdo quanto a mulher ganha 31 mil reais, né? Isso. 31 mil reais. Que é mais do que 95% da população brasileira fácil. 97, 98. 99% da população brasileira. Pô, a mulher ganha 31 mil reais. Dizer que precisa ganhar 60 mil reais porque precisa se vestir, andar bem perfumada, bem vestida. Porra, pelo amor de Deus, a mulher, independente a questão que ela falou, e tornou público, enfim. E é um governo que não tem nem problema com a escravidão, inclusive. O pedido é ridículo, assim, o pedido é ridículo. É um governo que até curte. Vamos lá. Enfim, lamentável. Lamentável mínimo, né? Pelo pedido, pela fala, enfim, por tudo. Só rapidinho, Caio, o que eu fico mais puto é que essa mulher coloca uma enorme responsabilidade sobre mim, sobre os negros comunistas como eu já vi entendeu? Gente reaça na minha timeline com um negócio seguinte: falaram que não tinha mulher e negro, aí botaram essa daí. Exatamente. Eu não sei o que lá, tá vendo? Essa mulher anda mal acompanhada. Essa mulher, quando fala esse tipo de coisa, ela aumenta a responsabilidade que eu e meus companheiros negros comunistas e tal temos, aumenta em muito a nossa responsabilidade. Por quê? Tá vendo? Exatamente. Tá vendo. A mulher tá lá, ela é colocada lá pra poder dar uma declaração dessa, e aí quando eu levanto bandeira aqui e que falo que o Brasil é um país racista mesmo, que o Brasil morre-se muito mais negro, e que o negro precisa de oportunidade, e que precisa de cota na universidade, e que precisa de cota no serviço público, quando eu falo esse tipo de coisa, o discurso da Luiz Linda se volta contra mim, porque o meu vira mimimi. Então aumenta muito a minha responsabilidade, aumenta muito o meu desgaste ter que falar isso. Mas eu tenho que falar, enfim. Aliás, a questão aí nesse ponto é de classe. Aliás, só pensando aqui, já que o Temer fez o combo, né, de cota da mulher e negra e tal, imagina o trabalho que deu pra achar, né, uma disposta a participar. Filiado do PSDB ainda. Filiado do PSDB que disse que topasse participar do governo. Vou lembrar que o líder do PSDB é uma loura. A líder negra do movimento negro era uma loura. De um estado específico. Isso explica em São parte... Paulo, né? Não, acho que é do norte. Isso explica em parte esse tipo de comportamento, porque pra achar... Vamos lá. Primeiro, vou voltar ao que eu falei no bloco anterior. A gente vai falar do VAC? Calma, tem a segunda parte. Deixa não estraga a surpresa. Conclua. A Luiz Linda, deputado, né? Conclua. Luiz Linda. Pra completar. Ela ainda é a ministra? Ela ainda é então ministra. isso vai ao encontro do que eu falei. Virou bagunça. Acho que num governo minimamente... não renuncia e também não é rodado. Não renuncia e fica. Não vê o Temer falar sobre isso. Nem fala, poxa... Não foi uma questão pro governo. Não foi uma questão. Primeiro ponto... Primeiro, o que envergonha o Temer? Segundo ponto... O cara tem infográfico da piroca dele no Estadão, ponto, cara. Eu acho que a ministra falar uma besteira dessa? Eu acho que o Fagner tocou num ponto que é importante, a gente já falou aqui, talvez a gente não tenha elaborado, não tenha trago especialistas, enfim, mas eu acho que a gente já falou que eu acho que a questão é de classe acima de tudo, ou pelo menos igualmente de classe com a racial. Deixa depois o Daniel colocar a visão dele também sobre isso. É bom a gente falar que também não é novidade o fato dela ter sido uma desembargadora,
Ou seja, teve uma declaração de um juiz ou de um desembargador há uns 5 anos ou até mais. Dizendo que onde é que ele iria comprar por que ganha vale terno? Porque onde é que ele ia comprar um terno em Miami ganhando 20 mil reais? Ou algo parecido. Então também não é novidade. E que é um ponto importante. Quando a gente fala da questão das minorias, e a gente traz aqui 3 minorias, basicamente 3 minorias, onde as 3 minorias maiores. As 3 maiores minorias, inclusive que não são maiorias até de população, as mulheres, os negros, e a classe... Ai meu Deus, o LGBT... que não sei se é o caso dela, enfim, mas... Não deve ser, porque seria muita sorte você achar tudo de uma vez só, né? E ela faz parte dessa escala mais baixa da mulher negra, que é normalmente a mulher negra, ela é mais difícil de alcançar, de ascender socialmente por ser mulher e por ser negra. Ela sofre contra mulher e sofre enquanto negra. Sofre contra mulher e sofre contra negra. Só que isso tudo vai por água abaixo no momento que ela consegue chegar lá e talvez tenha até uma história. Talvez até tenha uma história de que já deve ter visto muita gente chegar na audiência e falar, caralho, uma crioula. Já deve ter uma mulher, já deve ter ouvido isso. Essa história dela se perde quando ela se transforma no que ela... O que o Fagner falou, né? Ela se transforma nos iguais ali. No próprio carrasco, digamos assim. E isso já era uma frase famosa do Paulo Freire, né? Que fala que quando... É o Paulo Freire que fala que quando... A educação no libertador, o sonho do oprimido... Exatamente. O oprimido, o próprio carrasco deu efeito mesmo. O oprimido... parecido. O oprimido vira o opressor. Ou seja, isso é um caso clássico do oprimido. Ou se comporta como opressor. Ou se comporta como opressor. Então, eu acho que assim, é importante a gente falar, e eu acho que é importante a gente bater, porque... Primeiro de tudo, é uma inimiga de classe, então a gente precisa bater. Mas tem aí, eu vou deixar o Daniel falar, não, tem a questão... Já falaram aqui, eu só acho que as questões se atravessam, porque depois não é porque ela é inimiga de classe que ela deixou de sofrer as consequências por questão de cor, porque se você for analisar os nossos queridos comentaristas de portal e de rede social, ninguém fala choveu comentário racista e machista, obviamente. Então acho que as questões se atravessam. Mas o prêmio do Terror do Baile não fica por aqui. E não é só isso. Se você ligar agora... É um casal. Um branco homem e uma mulher negra. Olha, miscigenação. Aos 45 do segundo tempo, o vampiro tradicional da família brasileira... O cadáver que fala. O cadáver que fala o cadáver original. da CIA. O cadáver da CIA. O cadáver que fala original do Jornal da Globo, William Vac, colocou... Bom, ele foi exposto... por algum funcionário da Globo, que é um dois ser... funcionários negros. Dois negros. Ex-funcionários. São criaturas de luz. Sim. Né? Que vazaram um vídeo do Vac. Quase igual. É outro vampiro. Parece, inclusive. A família Nosferatu é muito grande no Brasil. Onde o William Vac tá reclamando de um cara que tá buzinando, e ele enche a boca pra falar crioulo, acho que ele lembra que ele tá microfonado. Não, preto. Calma, não. Ele enche a boca, essa é a minha interpretação. Ele ia falar alguma coisa assim. Ele ia falar isso no íntimo dele, ele fala... sabe o que é, né? Você sabe o que é. Aí ele começa a falar preto sem falar... Foi na eleição do Trump. Ele fala a palavra preto sem vocalizar, ele só faz a boquinha mexe, mas a voz não sai. E aí tem o vídeo... E assim, obviamente ele falou que era coisa de preço. Sim, eu inclusive não ouvi, aí no fone fica muito claro. Claramente, gente. No fone, não, eu no primeiro não ouvi. Aí eu botei o fone até sacanearam que iam pegar aqueles... De preto, né? Iam pegar o mesmo perito lá que dá bolinha a bolinha do Temer, iam falar que na verdade não falou preto, ele falou Cleiton. Eu só quero dizer o seguinte... Molina. É coisa de Cleiton. Eu só quero dizer o seguinte, Vac, chupa, filha da puta. Vamos lá. Não, você se fudeu dessa vez. Eu acho você que se dessa fudeu vez ele vai se fuder. E você se fudeu e digo mais. Eu acho que ele pode morrer como âncora. Silvio Santos adora um refuguinho da Globo. Não importa, mas o que vale a pena é que agora é o seguinte, agora a máscara do canalha caiu, todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe que é um canalha, o que a gente diz desde sempre. Agora está exposto o Brasil. Óbvio que tem quem defenda, porque e o Brasil tem muita gente quem defende. Porque o Brasil é um país racista, afinal de contas, né, isso não importa. Mas Alicante eu não concordo com você. Todo mundo fala. Se não tivesse muito racista no Brasil, enfim, mas tem muito racista, então vai ter gente pra defender. Mas o que importa é que agora, que quem não sabia quem ele é, agora sabe. A máscara do canalha caiu. O canalha que recebe dinheiro dos Estados Unidos pra poder passar informação. Acho que ele é mais que racista, segundo o Wikileaks, fonte
WikiLeaks. E aí, o que eu queria dizer sobre esse assunto, só pra encerrar minha participação e dizer que ele se fudeu bonito, não se brinca com Deus impunemente. Em menos de 24 horas antes de vazar o vídeo, ele falando sobre a Revolução Soviética de 17, que foi há 2 dias atrás, né, nessa gravação. Ele falando na matéria no Jornal da Globo, ele chamou Vladimir Lenin de ditador fracassado. Mexeu com Deus, se fudeu, filho da puta! A múmia de Lenin tem poder. Tá lá na Praça Vermelha. O Lenin tá vivo, vamos lá. É. A gente sabe que o Lenin tá vivo, né? Lenin está vivo, apenas está esperando o momento certo para dar o seu bode. Os Simpsons já levantou. Os Simpsons previram. Quem quiser, bota o GIF. Mas eu acho que o Vac, ele vai, assim, a questão de imagem dele ficou bem arranhada. Eu acho que ele sai do vídeo. Mas o Boris a Globo News já... Mas o Boris tá 11 horas da noite. Gente, o Brasil é foda, Vamos lembrar... A Globo News cancelou o Globo News Painel. Não, eu acho que na Globo ele vai rodar, mas vamos continuar. Não, vai rodar do vídeo. Acho que ele pode continuar nos bastidores. A carreira dele não acabou, a carreira dele vai continuar. Afinal de contas, o Brasil é um país racista. Mas ele se fudeu, ponto. Sim, vai ficou nu. morrer com a marca. Ficou nu. Ele vai ficar marcado. Não, e aquela coisa, se ele sair do vídeo, pra ele é um grande golpe Bastardos e Glória, já que você citou Tarantino. Sim, porque ele se acha um grande âncora. Ele se acha um grande âncora, ele se acha um puta repórter, se acha um gênio. Eu acho intelectual, nunca escreveu porra nenhuma na vida. Toda quinta-feira de manhã, quando eu vou a jogo, né? A gente que depois quer ver. Quando a gente vai ao estádio, a gente depois quer ver os lances com calma, né? No vídeo. Se o time tiver ganhado. Não, se o time tiver ganhado. E aí você quer ver os gols dos outros jogos, essas coisas. E aí, na quinta-feira de manhã, você acorda, vai lá no Globoesporte.com e tem lá aquele link. Veja os gols da rodada. Vou ver os gols da rodada. E claro, aparecia a cara do vampiro que fala. Porque até os gols da rodada no Jornal da Globo, que geralmente vinha um repórter da área de esportes. Estamos aqui com fulano, já vinha pré-narrado. Aí vinha um cara, vinha pré-narrado. O Vac apresentava os gols da rodada e narrava. No Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Chapecoense por 1-0. Gol de Nicão. Caralho, eu tenho que ouvir a voz do William Vac pra ver os gols da rodada. Cristiano. E ele tem perfil que ele impôs isso. Ele falou, eu quero apresentar, eu vou falar, o jornal é meu. É bom lembrar que ele faz parte de cúpulas editoriais da Globo. As duas Cristianes devem ter dado, né, Cristiane Dias e Cristiane Pelágio, né? As duas e a Zelda. As duas devem ter... A Zelda e a Anitta também, né? Que teve a discussão dele no Altas Horas, ou alguma coisa assim. A Anitta no pós-festa de abertura da Olimpíada. É verdade. Ele quis subir pra cima, se criar pra Anitta. Mas a Anitta é do subúrbio, Honório Gurgel. A Anitta é de Honório, né, parceiro? Larissa é foda. Ela tem lá seu valor de confronto. A Anitta é foda. Só falar do William Vac, o William Vac, eu acho que assim... A Globo afastou temporariamente, pelo menos até hoje. Hoje ele tá com licença remunerada por racismo. Pelo menos ele tá hoje, bem. quinta-feira, está afastado das funções dele. Ele podia ter A Globo disse que vai analisar. Ele parece que já falou que disse que se desculpou por quem se sentiu. Ele não lembrava e que se desculpa porque eu não lembro, porque isso é corriqueiro pra ele, ele deve fazer todo dia. Acontece tanto, né, que eu não lembro de ter isso. Então, pro porteiro, pro garçom. Sobre o William Vac, eu acho que é muito capaz da Globo. Talvez tenha alguma pressão. Se bem que vou voltar ao que eu tô falando em todos os blocos. A gente vive um momento que as pessoas estão fazendo, estão falando, e acabou. É capaz da Globo, sim, mas a Globo ela pode fingir que não é, pelo menos. E a Globo, ela... Tipo com o Zé Maia, fingiu que não é, fingiu que se importava. Não, do Zé Maia não foi isso. O Zé Maia foi que boicotaram. O Zé Maia está boicotado que nenhuma atriz vai gravar com ele. Então, assim, a Globo vai fazer o quê? Ele vai atuar no monólogo do Zé Maia. Monólogo. Ele vai viver um personagem gay. Um personagem gay que mora numa sauna, que não vê nenhuma mulher. Mora com homens, numa república, enfim. Então, assim, isso é diferente. Misógino. É diferente. E aí, enfim, só pra falar do William Vac. Então é muito capaz. Eu venho ao Boris Casoy. É a mesma repercussão? Não é. Mas o Boris Casoy vazou um áudio dele. Eu acho que vazou não, ele falou no ar. Não, ele achava que tava lá. Não. A do Gari é editorial dele. Não. Foi ao vivo. Foi ao vivo, mas eu vi. Só que ele achou que tava em on-off. Ele achou que... Não foi, não. Entrou a vinheta e o áudio dele tava bem. Vazou o áudio dele, que ele não estava na câmera. Vazou o áudio dele, ele falando dos garis, que é uma frase até mais forte, porque maior, mais baixo grau na escala humana, me desejando não tô Feliz Natal, que merda. Não tô passando pano pro William Vac, óbvio que não. Mas é uma coisa que... Mas o Boris Casoy é infinitamente pior como ser humano do que o William Vac. As pessoas brincam. E olha que é uma competição. As pessoas brincam, as pessoas falam, e o Boris Casoy foi
comando de caça como Exatamente. E o Boris, ele falou mesmo, dos garis mesmo, enfim, que é uma frase Perdeu o totalmente processo humilhante. judicial, pagou Ele pros caras. perdeu, acho que a Band demitiu ele, não sei se ele ficou... Não, teve uma charge hoje, que era o banquete da elite, tudo tranquilo no banquete da elite brasileira. Aí era o William Vac, é coisa de preto, e o Boris Casoy é coisa de gari, e aí viu o Bolsonaro, é coisa de viado. É isso. Então eu acho que é capaz de correr o Boris agora já tá na Rede TV, enfim, continua lá na noite, é bom lembrar isso, Jornal da Noite, ou seja, não é o Jornal Nacional. Então acho que, ou talvez a Globo se sinta um pouco pressionada mesmo a demitir, só pra, vamos ter que demitir, que é complicado, porque o William Vac é uma figura muito importante pra Globo, até representar a CIA, né? Como eu vi no Twitter, o RH dele na Casa Branca, não é simples de demitir. No Pentágono, né? Foi uma piada, sem detalhado. Enfim. Virgínia, né? Isso é importante. E é capaz de. E é muito capaz, é bom lembrar, a Raquel Sherazade saiu da Globo, depois que ela falou mal do carnaval. Não, ela nunca foi da Globo. Ela era afiliada da Globo. Paraíba. Paraíba, era afiliada da Globo. Pra mim era afiliada do SBT. Não, era tipo RJTV da Globo. PBTV. E ela fazia já um editorial, ela meteu uma pobre, coisa de pobre, depois falou outras coisas, se eu não me engano, a Globo teve que... Isso não Ela falou do adote um bandido. E aí depois, já no SBT. Da SBT. E aí o que ela caiu pra cima? Ela tava na afiliada... Não, ela tava na afiliada da Globo. O Silvio Santos contratou ela pra ser âncora nacional. Mas então, tem uma diferença. Classismo no Brasil faz sucesso. Que racismo ainda pega um pouco mas pior. Eu acho que assim, o Silvio Santos, que é essa figura que as pessoas endeusam tanto quanto apresentador, que eu acho que também, enfim... Mas, é outro assunto, é outro terror do baile. Ele é pra cara dele o William Vac sair, ter demitido da Globo e ele pegar e botar jogar no SBT lá, porque as pessoas sabem que as pessoas vão atrás. Além disso tudo, há muita gente passando pano, principalmente gente da direita, e aí eu tuitei isso, eu acho que é importante a gente tira uma lição que não necessariamente a gente precisa tomar pra gente, mas é importante essa lição pra ver, é um reflexo, ou seja, eles se unem, a Veja o Augusto Nunes e o Reinaldo Azevedo, né? Augusto Nunes é outro cara que... Enfim, esses caras nojentos aí, não é bem assim, o Nassif é um outro ponto, porque corporativismo da imprensa. É o corporativismo, uma amizade lá, sei lá, que tem, coleguismo. Coleguinha dele de faculdade. Então, assim, vai ter aquela coisa de falar assim, isso é coisa de esquerda, os esquerdistas, mimimi, porque preto. Então mas isso, por um lado isso é bom, porque assim, ótimo, é uma defesa mostra quem é quem. É uma defesa indefensável e o cara tá defendendo indefensável com um argumento ridículo. Isso é ótimo, mas... Aliás, os argumentos de defesa são ótimos. O William Vac é um cara brilhante e ele só fez uma brincadeira. Sim, e aí? É isso. Então, acho que... E é importante, só para concluir meu raciocínio, é importante a gente ver o jeito que eles se defendem, né? Porque... Eu não tô dizendo que se o William Vac fosse de esquerda, fosse Paulo Henrique Amorim, a gente precisaria... Que não é de esquerda! Enfim. Mas se fosse é o contraponto. Com o campo. É o contraponto. Não tô... Jornalistas calma. de esquerda no Brasil, acho que é Caio Belandi e Fagner Torres. Calma. Eu acho que não. Agora, sinceramente, eu acho que talvez o oposto do Vac seja o Azenha. Que seja. Então, o exemplo que eu citei, que seja o Azenha. Se fosse o Azenha falando isso, aí a briga interna seria muito grande. E eu não estou dizendo que é pra fazer ou não. Só que eles lá se defendem e aqui a gente às vezes, não nesse caso específico, pelo amor de Deus, é a terceira vez que eu falo. Aqui às vezes a gente acaba se minando. Então... Eu acho que você tá falando o seguinte, uma coisa indefensável, absolutamente indefensável. Sim, essa é absolutamente defensável. Eles conseguiram defender. Aqui a gente exclui os nossos por coisas que poderiam, ser contornadas. Ser contornadas, dar um sermão. E na dúvida também, como você falou, na dúvida. Então, ali é um caso que não tem dúvida. Não tem dúvida. Então, acho que fica essa lição pra gente, ainda que é bom ressaltar, os valores deles são diferentes dos nossos. Fala mais do Lenin, cara, que você vai infartar agora. Tanto não tem defesa que as defesas são, ele é muito brilhante e inteligente, foi só uma brincadeira, ou então desqualificando os críticos. Sim, ninguém vai negar o que ele fez. E a gente vai encerrar o programa por aqui, porque já tá bastante longo. Então, boa noite, Caio Belandi. Bem, bom momento aos ouvintes, obrigado aí, mais 2 semanas
Mais 2 semanas não, semana que vem tem programa. É feriado, mas é feriado Feriado na quarta. quarta. Feriado é mais conveniente. A gente grava semana que vem sim. Nós somos de esquerda festivos, então não trabalhamos em semana de feriadão. Os ouvintes que estão reclamando da gente. Até porque a gente tá em dívida, teve bastante feriado, quinta e sexta, né? Então a gente acabou... Esse ano foi bom. Esse ano a gente acabou fazendo menos programas que a gente gostaria. E também com convidados, né? Hoje foi sem convidado, mas os convidados já estão engatilhados aí para um novembro bem legal, enfim, em dezembro também. Queria mandar um beijo pro Fagner Torres, que assistiu a eliminação do Fluminense para o Flamengo, completamente ensandecido na rede social. Ficou discutindo 3 horas da manhã. Lucas Paquetá. Ele, 3 horas da manhã, ele comentou no Twitter do Lucas Paquetá, do portentoso Lucas Paquetá. E aí eu respondi, a gente ficou respondendo, e eu mandando pro grupo, assim, coisa bizarra mesmo, assim. É um cara, coitado, que Nunca terá um programa de futebol na Central 3. Não, o Fagner não tem completamente, ele não tem emocional pra lidar com derrota e, enfim. Nem com vitória, Apesar nem com de ter empate. sido, apesar de Nem com jogo adiado. você ele em tem defesa, emocional. você em defesa dele, eu estava lá no Maracanã, o Daniel não foi. Eu não fui, Eu estava lá no Maracanã, eu sequer acreditava que o Flamengo chegaria lá, e eu acho que o Fluminense foi eliminado, não que o Flamengo se classificou. Então, Fagner, parabéns pela eliminação, já que você não estava aqui semana passada, não deu pra sacanear. A gente também não tava. A gente também não tava. E mandar um abraço pro Renan, que comentou com a gente, que sempre comenta sobre, a gente nem acabou nem falando, semana que vem ver se a gente bota na pauta sobre o BRT Transoeste, né? Sim. Transoeste, Sim, Transoeste? sim, A Transoeste. chantagem... Que é O Zona Oeste. ramal Santa Campo Grande Cruz. Santa Cruz. Isso. O trecho ramal Campo Grande Santa Cruz. Mas é melhor não falar agora, que A senão gente vai tá falar, mas suspendendo. basicamente a FETransport suspendeu Não, vai dizer que vai suspender e vai ficar por isso mesmo. Então a gente vai repercutir isso semana que vem, porque provavelmente vai ter desdobramento. Então mandar um abraço pra ele, pro pessoal que tá sempre comentando com a gente. E é isso. Até semana que vem. Fagner, boa noite. Bom, já que eu não pude dar boa noite na entrada, pelo menos eu dou boa noite na saída, né? Por que você não pôde dar boa noite na entrada? Tem que explicar por quê. Eu queria só falar que eu recebi uma mensagem aqui durante o programa de uma ouvinte nossa que falou que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Crivella, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, fica incluído no parágrafo 4º do artigo 6º da lei número 5.146, de 7 de janeiro de 2010, a seguinte data comemorativa. Dia da Consciência Jovem, a ser comemorado anualmente no último domingo do mês de abril. Crivella tá trabalhando pra cacete, gente. Bom, tirando esse ponto aí ridículo, Dia da Consciência Jovem, dizer que mais uma vez agradeço estar aqui, a vida está atribulada, estou com muita correria, muito trabalho, com muita questão em casa, com a mulher com problemas lá com a perna quebrada. Melhoras, Julinho. Melhoras, Mas estamos aqui... Vai ouvir bastante podcast. Nesse lado B, que eu nem sei mais o número, é o 40? 40. É o lado B 40. Eu queria... Para poder encerrar minha fala, né, dizer que o nosso plano agora para o mês de novembro era fazer uma sequência de programas especiais sobre consciência negra, mas infelizmente os convidados, As agendas não bateram. Os convidados que nós pensamos para esse primeiro programa do mês, acabou que as agendas não bateram. A tendência é que a gente consiga fazer alguma coisa ainda, 1 ou 2 programas até o final desse mês, que eu acho que a gente tem que falar sobre o assunto. A gente já fala muito sobre questões raciais aqui, porque quase todos os problemas sociais do Brasil passam pelo racismo, mas a gente vai fazer algo mais direcionado, né? E é isso, mandar um abraço pra quem ouviu a gente. Foda-se o Flamengo, tomar no cu Flamengo, tomar no cu o VAC, todo mundo, e valeu. Peraí, temos breaking news. Nosso produtor, o homem das carrapetas, o Paul, acabou de avisar pra mim que teve um incêndio numa das... Está tendo nesse momento um incêndio numa das coisas lá do Projac, em Curicica. Então, o sangue de Lenin realmente tem o poder. Apesar do que a gravação do Jornal É um da incêndio de Globo... grandes proporções. Do Jardim Botânico. Eita, cara, vai ser... Não é o jornalismo, é a parte de novela. É outra... parte de novela. Pô, eu espero que os funcionários, as pessoas, né, que trabalham, que ganham, né, que trabalham honestamente, tem lá a questão do seu suor, as pessoas que trabalham TV não sejam... altamente inflamável, não né? sejam Cenário. afetados. Cenário são coisas altamente inflamáveis. Porque os trabalhadores que são explorados pela Globo não tem nada a ver Sim, a com a Globo vai ficar, canalice com ou sem dos Projac. patrões deles. Mas tomara que a pólice saia bem mais cara da próxima renovação. Boa noite, Daniel. Passa mais recibo do que tá pouco. E saudações Ganhar rubro-negras. Fla-Flu é normal. Boa noite. Bom, boa noite pra vocês também.